Olá, bem-vindo às nossas aulas de filosofia. Eu sou o professor Ronieli de Azevedo, do Campus Rural de Marabá, IFPA, e estamos iniciando as nossas aulas de filosofia e convidamos a você a pensar o que é filosofia, o que é filosofias, quais são o sentido ou os sentidos da filosofia. Portanto, bem-vindo às nossas aulas e vamos tentar pensar juntos na dinâmica acerca do que é filosofia. O que é filosofia? Para muitos, antes de colocar a questão o que é filosofia, se coloca ou coloca a questão para que serve a filosofia? Para que serve a filosofia mesmo, professor? Mas para entender para que serve a filosofia, é necessário investigar o que é filosofia e como a filosofia interage com o mundo, como a filosofia dialoga com o mundo. E talvez, nesse nosso mundo atual, de fato a filosofia não sirva para nada, já que muitos colocam, já que muitos questionam, para que serve a filosofia? Justamente porque em um certo recorte de mundo, em uma certa resposta sobre o que é o mundo, a filosofia não serve ou não sirva mesmo para nada. E assim, antes de dizer o que é filosofia, talvez filosoficamente seja importante você perguntar o que é o mundo. O que é o seu mundo, onde você coloca as questões tipo, para que serve a filosofia? Como entender o nosso mundo atual? Como entender a nossa realidade atual? O filósofo francês Merleau-Ponty, ele vai dizer que neste nosso mundo atual, a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. Repito, a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. Se o mundo, não aquilo que entendemos como tal, não aquilo que entendemos como mundo, mas as nossas vivências inseridas em um contexto. E esse contexto é justamente o mundo. Filosofar nessa realidade, mundo, filosofar, segundo Merleau-Ponty, seria perceber o mundo ou os mundos de outras formas, de outras perspectivas. É você, portanto, reaprender a ver o mundo. O filósofo é aquele que pensa o mundo de toda a gente. O filósofo é aquele que coloca as questões do mundo e do mundo de toda a gente, já que todo mundo tem o seu mundo ou está inserido em um contexto de mundo. A filosofia, talvez, mais uma vez repito, ela não sirva para nada quando não se é permitido perceber o mundo por meio de questões. Se não é permitido pensar o mundo, a filosofia talvez não sirva para nada, porque a filosofia lida com a percepção e lida com o pensamento do mundo, ou com os nossos pensamentos e percepções de mundo. Então, numa realidade em que a vida, quer dizer, uma vida, se torna simplesmente útil, quer dizer, mercadológica, ou seja, apenas uma visão, a vida medida apenas a partir de critérios de mercado. Nesse contexto onde que a vida é vista como útil e, portanto, precisa ser urgentemente aplicada de algum modo, e a gente só olha para o outro quando o outro tem alguma utilidade, e repito, utilidade geralmente no nosso mundo capitalista, nesse nosso mundo atual, é justamente a utilidade de mercado. Segundo Ailton Krenak, filósofo indígena, a vida não é útil. É preciso pensar para além da utilidade da vida. Então, no mundo capitalista, no mundo coca-colarizado, no mundo geração Coca-Cola, a filosofia seria o quê, professor? No mundo coca-colarizado, a filosofia seria uma descoca-colarização
da realidade. No mundo dogmatizado, a filosofia seria uma desdogmatização. Nesse nosso mundo fast food, de comida rápida e instantânea, de comida pronta, a filosofia convida você a pensar o que seria comer bem, sentar à mesa, trocar ideias, debater uma temática, argumentar, sentar junto. Num contexto marcado por falsas prescrições, por falsas medicações, a filosofia seria justamente nesse nosso mundo marcado por falsos remédios e falsas medicações. A filosofia seria uma descloroquinização do real. Quer dizer, a filosofia convidaria a pensar para além daquilo que é imposto, para além das medicações e dos medicamentos impostos de cima para baixo, para além dos totalitarismos, para além de uma realidade imposta cloroquinamente, digamos assim. A filosofia não é uma doutrina. A filosofia é uma atividade, diria o filósofo austríaco Wittgenstein. A filosofia não é uma doutrina. A filosofia é uma atividade. Mas a filosofia seria uma atividade de quê? A filosofia seria uma atividade de problematização, de questionamento, uma atividade de pensar, de investigar, de discursar, de sistematizar, de refletir, de imaginar, de recriar, de conceituar, de inventar. A filosofia, portanto, e aqui eu lembro de uma tirazinha do Quino, uma tirazinha da Mafalda do Quino, que ela pergunta ao seu pai o que é filosofia. E o pai da Mafalda vai tentar responder o que é filosofia. No outro dia, passa a Mafalda com o amiguinho em uma outra tirazinha do Quino. E ela diz para o seu amigo: ontem eu pedi a meu pai para me explicar o que é filosofia. E ele, o amiguinho: e aí? E aí, meu pai está lá até hoje, né? Até agora. Porque muitas pessoas, talvez como o pai da Mafalda, compreendem a filosofia como uma doutrina. Ou seja, acha que responder o que é filosofia seria uma resposta de forma imediatista, para não dizer afoita. Então é preciso atitudes filosóficas para responder o que é filosofia. Repito, é preciso atitudes filosóficas para responder o que é filosofia. E quais seriam essas atitudes filosóficas? As atitudes filosóficas citamos agora há pouco: problematização, questionamento, pensamento, investigação, discurso, sistematização, reflexão, imaginação, criação e recriação, conceituação, invenção. Como surge a filosofia? Como se inicia, digamos assim, a filosofia? No linguajar dos gregos, a filosofia surge do patos. Professor, o que é patos? Patos em grego, diria o filósofo Platão, patos seria o espanto, se espantar diante desse mundo, diante da nossa realidade, da realidade que nós somos inseridos, diante dos contextos que nós somos tecidos cotidianamente. Para Aristóteles, o patos é admiração. Admirar. Pensar e pensar de forma estética, de forma artística, essa nossa realidade. Já para o filósofo moderno, o filósofo francês moderno, René Descartes, a filosofia surgiria da dúvida. Portanto, a filosofia ela se inicia do patos, do espanto, da admiração, da dúvida, quando me envolvo e sou envolvido nas provocações do mundo. Quando me permito ao espanto, quando me permito a admiração, quando me permito a dúvida,
Quando me permito a outra percepção de mundo, entro na dinâmica da filosofia. E assim, entro no mundo da filosofia. Vamos tentar pensar junto como tratar a questão o que é filosofia. A partir daquilo que a gente já falou até agora, tratar da questão o que é filosofia pode nos conduzir a diversos caminhos. E alguns desses caminhos pode ser sobre a filosofia e não um caminho a partir, quer dizer, dentro da filosofia. Falar sobre filosofia não é falar a partir da filosofia. Falar, às vezes, sobre filosofia, qualquer um pode falar. Mas não significa que estamos falando dentro da filosofia. A resposta ao que é filosofia deve ser, portanto, deve ser dessa forma, como todas as questões levantadas pela filosofia ou pelas filosofias, um exercício filosófico. Devemos filosofar para responder o que é filosofia. O filósofo alemão Martin Heidegger, ele vai dizer, ele vai refletir, que o caminho da questão, o que é filosofia, deve ser um caminho dessa forma, dentro da filosofia. Nas palavras do filósofo alemão Martin Heidegger, vou citar aqui um textinho dele, abre aspas. Quando perguntamos o que é a filosofia, falamos sobre a filosofia, perguntando dessa maneira, permanecemos num ponto acima da filosofia, e isso quer dizer fora dela. Porém, a meta de nossa questão é penetrar na filosofia, demorarmos nela, submeter nosso comportamento às suas leis, quer dizer, filosofar. O caminho de nossa discussão deve ter, por isso, não apenas uma direção bem clara, mas essa direção deve, ao mesmo tempo, oferecer-nos também a garantia de que nos movemos no âmbito da filosofia e não fora dela. Fecha aspas, Martin Heidegger. Os filósofos franceses Gilles Deleuze e Félix Guattari, numa obrazinha bastante sugestiva para a nossa aula nesse momento, o que é a filosofia, eles vão dizer nessa obra, o que é filosofia, que a filosofia seria criar conceitos sempre novos. Que a filosofia é a arte de criar conceitos. A arte de inventar conceitos. Que a filosofia é criativa, inventiva, provocativa. Citando Deleuze e Guattari, criar conceitos sempre novos é o objeto da filosofia. Não há um céu para os conceitos, onde que você possa retirar os conceitos, onde que você possa ir lá e buscar os conceitos prontos e acabados. Os conceitos, diria Deleuze e Guattari, eles devem ser inventados, fabricados ou antes criados. E não seria nada sem a assinatura daqueles que os cria. Quer dizer, os filósofos assinam, deixam a sua assinatura nos conceitos que cria. A filosofia é uma fábrica de criar conceitos. A filosofia fabrica conceitos. E esses conceitos não vêm do nada. Eles surgem por necessidades. Quando você responde aos problemas do mundo, você pode criar conceitos, criar novas categorias, criar novas metáforas. E assim, entrar no mundo da filosofia é entrar no mundo dessas metáforas, dessas categorias, desses conceitos. Cada área do conhecimento, e poderíamos aqui citar a sociologia, poderíamos citar aqui a antropologia, poderíamos citar aqui diversas outras áreas do conhecimento, elas têm as suas singularidades, as suas especificidades. E nós conhecemos essas áreas quando justamente nós adentramos nessas singularidades conceituais, nessas especificidades conceituais.
A filosofia te convida, repito mais uma vez, a compreender o mundo, a perceber o mundo sobre outros pontos de vista, sobre outras perspectivas, a entender que o mundo não está dado, que o mundo é uma construção de relações. Você, aluno, aluna, estudante do campus rural de Marabá, que veio do contexto do campo, é convidado a pensar o seu contexto, é convidado a pensar a sua realidade filosoficamente, quer dizer, refletindo, colocando questões, levantando problemas, pensando, imaginando, inventando. Cada área do conhecimento contribui com o conhecimento. Cada sujeito do conhecimento, cada ator do conhecimento, cada atora do conhecimento, e você, meu prezado, minha prezada, são atores, atoras do conhecimento. Você é, portanto, uma pessoa inserida no mundo, no contexto do campo, no contexto da cidade, e é convidado a pensar os problemas que o seu mundo te demanda. O mundo onde nós estamos inseridos, o nosso contexto. E nessa realidade, pensando o mundo de forma diferencial, dialogando com conceitos dessa área do conhecimento chamada filosofia, que para muitos é a mãe do conhecimento racional, ocidental racional, haja vista que as ciências nascem com a filosofia, é convidado, portanto, a entrar nos conceitos da filosofia, abstrair esses conceitos e, portanto, dialogar com a realidade que você está inserido. Nas aulas de filosofia, é preciso pensar que quando nós falamos filosofia, existe toda uma carga histórica, conceitual, histórica, que surge no Ocidente desde os gregos. E, portanto, é aquilo que faz, aquilo que impele, aquilo que conduz, que leva muitos pensadores, muitos historiadores da filosofia a chegar e a dizer que a filosofia ela é grega. Ela é ocidental. Mas como agora há pouco eu citei Ailton Krenak, a filosofia ocidental é um caso. É um caso. Ela se universalizou como conhecimento do Ocidente. E se universalizou, se hegemonizou, às vezes silenciando outros conhecimentos, silenciando outras culturas. Então toda filosofia é uma etnofilosofia, quer dizer, é uma marca do pensamento filosófico. Toda filosofia é uma etnofilosofia. Existem outras filosofias. Existem filosofias ameríndias, e entendendo ameríndias aqui como uma diversidade quase que infinita, digamos assim, de saberes, de conhecimentos. Uma infinidade de conhecimentos indígenas, Yanomami, Marubo, Gavião, Acante-Categê, Parcategê. Então, pensar filosofia é pensar também as diversas facetas do saber ou dos saberes. É indagar sobre a nossa realidade, sobre o nosso mundo, mas também respeitar os outros mundos que nós não conhecemos. O mundo do outro. Que mundo que você precisa respeitar? O mundo, a cultura do outro. Respeitando a cultura do outro, podemos dialogar e adentrar ainda mais no conhecimento e acolher um porto, acolher o infinito no porto do conhecimento. Em filosofia, algo que eu gostaria ainda de apontar, de dizer nesse momento, em filosofia, nem sempre as respostas são importantes. As perguntas,
As perguntas em filosofia, quer dizer, as questões em filosofia, as indagações em filosofia, elas te levam, conduzem a novos horizontes, digamos assim, de pensamento. Então, se respostas são portos seguros em filosofia, muitas respostas, como as respostas ao que é filosofia, nos leva a novas perguntas, às novas questões. Tem uma música do Zé Cabaleiro que diz assim: eu digo calma, alma minha, calminha, você tem muito a aprender. Mais uma vez, bem-vindo às nossas aulas de filosofia.